Com relatos de luzes estranhas viralizando nas redes sociais, vale a pena lembrar de um dos relatos de abdução alienígena mais bem documentados da história. Em novembro de 1975, 7 lenhadores voltavam do trabalho por uma floresta isolada no Arizona. E no meio da floresta, eles viram uma luz estranha entre as árvores. O motorista desacelerou. Todos ficaram observando. Então, um dos homens saiu da caminhonete. Seu nome era Travis. Enquanto seus colegas gritavam para que ele voltasse, ele caminhou em direção à luz. E segundos depois, desapareceu. O que aconteceu naquela noite se tornaria um dos casos mais famosos e controversos da história dos OVNIs. Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou contar para vocês um dos relatos de abdução mais famosos que se tem notícia. Esse caso, ele envolveu testemunhas, buscas policiais, interrogatórios e cerca de 16 testes de detector de mentiras realizados. E se você gosta de histórias assustadoras e misteriosas, já dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque hoje vamos mergulhar no caso Travis Walton. Travis era um homem de 22 anos, e segundo pessoas que o conheciam, ele tinha um espírito aventureiro e não tinha medo de correr riscos. Ele trabalhava com uma equipe de corte de madeira, formada por 7 homens. O responsável pelo grupo era Mike Rogers, que também era seu cunhado. Naquela época, eles trabalhavam em uma região isolada nas montanhas do Arizona. O serviço era pesado e os dias eram longos, e a área que precisavam cobrir era enorme. Então, no dia 5 de novembro de 75, após mais uma jornada de trabalho, eles pegaram a estrada de volta para casa. Já havia anoitecido, e foi então que eles viram algo estranho entre as árvores. Era uma luz intensa, brilhante demais para ser qualquer coisa comum. No começo eles tentaram achar uma explicação, um deles falou, deve ser a lua. Mas aí o outro falou, não, a lua tá pro outro lado. Daí outro falou, pode ser que seja um incêndio, mas não tinha fumaça e nem cheiro de queimado. Então, eles curiosos decidiram se aproximar e estacionaram a caminhonete lá perto. Entre as árvores, eles viram o que descreveram como um objeto metálico em forma de disco. A estrutura emitia uma luz intensa e pairava a alguns metros acima do solo. Não girava, não fazia barulho. Parecia simplesmente flutuar. Eles ficaram paralisados. Alguns disseram que estavam assustados e outros de início apenas fascinados. Então, Travis tomou uma decisão impulsiva. Saiu da caminhonete e começou a caminhar em direção ao objeto. Seus amigos gritavam para que ele voltasse, mas ele continuou. Ele ficou parado bem embaixo daquela estrutura, observando aquelas luzes tão diferentes para ele. Até que de repente algo começou a mudar. As luzes começaram a se mover, a girar. Então ele se assustou e justo quando decidiu retornar para a caminhonete, um clarão, uma descarga luminosa atingiu seu corpo e, segundo as testemunhas, Travis foi arremessado vários metros para trás. Seus amigos entraram em pânico e, convencidos de que Travis estava morto, aceleraram e fugiram do local. Mas quando aquela adrenalina toda passou, o Mike, que era o líder do grupo, ele começou a se sentir muito culpado por ter deixado o Travis lá sem saber o que tinha acontecido, e eles acabaram voltando até lá. Mas quando eles voltaram lá não tinha mais nada, não tinha luz, não tinha sinal da nave e nem sinal do Travis. Eles sabiam que aquela era uma história absurda, difícil de acreditar, mas diante disso, do sumiço do Travis, eles não tinham outra escolha senão chamar a polícia. Quando os investigadores chegaram, ouviram um relato difícil de acreditar. 6 homens afirmavam que um colega havia desaparecido após se aproximar de um objeto voador não identificado. A polícia desconfiou imediatamente. Examinaram o veículo, verificaram se esses homens haviam consumido álcool ou drogas e analisaram seus comportamentos. Mas uma coisa chamou a atenção dos investigadores. Todos eles pareciam muito abalados. Algo de grave realmente havia acontecido naquela floresta. A questão era descobrir o quê. A principal hipótese era de que os lenhadores haviam matado Travis. E a história do OVNI era apenas uma tentativa de encobrir o crime. Começaram então as buscas. Helicópteros, cães farejadores, voluntários, equipes de resgate e dias de procura. Mas nenhum sinal de Travis foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma evidência, nada. Enquanto isso, os homens foram interrogados separadamente durante horas. Cada detalhe foi analisado, contradições foram procuradas e então veio algo inesperado. Os relatos permaneciam os mesmos. Nenhuma inconsistência foi encontrada. E quando submetidos ao detector de mentiras, todos afirmaram a mesma coisa. Travis havia sido atingido por uma luz e desaparecido. E todos passaram no teste. Isso deixou os policiais muito surpresos, porque eles tinham certeza que esses homens estavam mentindo,
Então eles esperavam encontrar inconsistências nos depoimentos e que em algum momento algum deles ia cair em contradição e a mentira ia ser pega. Mas não foi o que aconteceu. E aí o polígrafo veio e falou que todos estavam dizendo a verdade. Parece que em um deles só o resultado deu inconclusivo. Mas quando repetiu de novo esse teste, ele passou, deu que era verdade. Então, que 5 dias depois, o Travis voltou. Ele estava assustado e desorientado. Para ele, apenas algumas horas haviam se passado desde que ele havia saído da caminhonete. Mas na verdade haviam se passado 5 dias inteiros. Ele disse que a única coisa que ele se lembrava era de estar andando na estrada à noite e olhar para o céu e ver uma luz se afastando dele. Ele então andou até que ele encontrou um orelhão e ligou pro irmão dele para ir buscar ele. E quando o irmão dele chegou, a primeira pergunta foi: onde você estava esse tempo todo? Tá todo mundo te procurando, o que aconteceu? Mas o Travis ele não sabia responder. Seu irmão o levou ao hospital e os médicos constataram que ele havia perdido bastante peso. Algumas pessoas até falaram da possibilidade de que ele estivesse permanecido na floresta esse tempo todo. Porém, essa perda de peso que ele apresentava era bem menor do que o esperado para alguém que tivesse passado 5 dias na floresta, sem comida e sem água. E além disso, o frio era muito grande, então seria difícil alguém ter sobrevivido ao frio sem abrigo. Travis não tinha ferimentos significativos, e segundo os relatórios médicos, havia apenas uma pequena marca semelhante a de uma agulha em seu braço. Os exames toxicológicos também não apontaram sinais de drogas ou substâncias incomuns. Então, a pergunta foi: onde Travis estava todos esses dias? Segundo Travis, após aquele clarão na floresta, ele acordou em um lugar completamente diferente. O ambiente parecia meio metálico, silencioso e iluminado por uma luz suave. No começo, ele achou que estivesse em um hospital. Achou que tivesse se machucado naquele dia e os amigos o levaram ao médico. Sentia-se extremamente sonolento, aquela sensação de acordar da anestesia. Entrava e saía da consciência. Mas então percebeu que não estava sozinho. Ele pensou que eram médicos que estavam lá, mas quando um deles se aproximou, o pânico tomou conta. As criaturas tinham cabeças grandes, olhos escuros e pele acinzentada. Travis ficou apavorado. Ele tentou se levantar e conseguiu. Ele conta que pegou um objeto que estava próximo para se defender, e aí os seres recuaram. Segundo seu relato, eles deixaram a sala, e aproveitando a oportunidade, ele tentou escapar. Então ele andou por corredores procurando uma saída. Ele falou que ele viu várias daquelas naves que eles tinham visto na floresta, e ele disse também que encontrou outras pessoas lá. Só que essas pessoas, elas não pareciam estar conscientes, elas pareciam estar numa espécie de transe. Elas tinham um olhar vazio e não respondiam quando ele falava com elas. E ele falou depois que o que ele lembrava foi que alguém se aproximou dele, colocou uma máscara e ele voltou a dormir. E então, horas ou talvez dias depois, ele foi encontrado na estrada, sem entender como tinha chegado ali e sem saber como tinha passado esses últimos dias. O caso ele abalou muito todos os envolvidos. Tem vários documentários no YouTube com entrevistas do Travis e dos seus amigos. Décadas mais tarde, algumas das testemunhas ainda afirmam sentir medo ao lembrar daquela noite. Eu vi uma entrevista com um dos moços que deu até dó, coitado. Ele falava que tinha medo de olhar pela janela dele à noite, até hoje. E mesmo depois de mais de 40 anos, todos continuam sustentando exatamente a mesma versão dos fatos. E tem esse filme, Fire in the Sky, ou Fogo no Céu, que foram as cenas que eu trouxe aqui para esse vídeo, que foi inspirado nessa história. Ele foi lançado em 1993, e a primeira vez que eu vi esse filme eu era criança. Para quem é millennial vai entender, a sessão da tarde. Não sei porque um filme de terror estava passando na sessão da tarde, mas tudo bem. E quando eu assisti criança, eu fiquei traumatizada. Fiquei com muito medo. E até hoje eu tenho medo de ET. Pra fazer esse vídeo, eu resolvi assistir o filme de novo. E é interessante, assim, ver agora com um olhar adulto. Mas mesmo assim dá aquela sensação de desconforto, né? Pelo menos pra mim, que já tinha essa questão de medo, né? Dessas coisas. Por ser um filme antigo, é um filme que tem uns efeitos especiais, assim, que não se comparam, né, com os que tem hoje, mas é interessante a experiência. Eu vi que ele tem disponível para alugar ou comprar na Amazon. Mas em uma entrevista, o próprio Travis falou que o filme exagera na violência, que aquelas cenas de violência que estão descritas no filme não aconteceram na vida real. Esse caso dividiu opiniões no mundo inteiro. Alguns acreditam que o Travis viveu uma experiência real. Outros acreditam que tudo não passou de uma invenção. E depois de todo esse tempo, ainda não existe uma explicação definitiva.
Todos mantiveram seus relatos e ninguém conseguiu comprovar onde Travis ficou aqueles 5 dias. Então, o mais bizarro é que esse caso ele não termina com respostas e sim com mais perguntas. Travis inventou tudo? Um grupo inteiro sustentou a mesma mentira durante décadas? Ou aquela noite foi apenas um vislumbre de algo que ainda não compreendemos? E se você gosta de histórias como essa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque às vezes, a realidade é mais assustadora que a ficção.